Olá para você, está começando mais um conteúdo extra aqui dentro da WebZone. Eu tenho o prazer de receber hoje Eduardo Fernando Alves. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a sua carreira e também sobre como é ser um diretor, um executivo dentro do futebol. Eduardo, muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, eu agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar falando com vocês. Falar um pouquinho da sua carreira. Você, além de ser executivo de futebol hoje, que tem essa nomenclatura, né, Eduardo? Você tem uns que usa diretor, outro executivo, mas você também é formado como advogado, exerce a profissão. Antes de a gente começar na área do esporte, como que você resolveu migrar essa questão de uma área jurídica para o esporte? Edu, eu comecei justamente advogando para atletas de futebol. Eu me formei em 2006, 2007 comecei a advogar e comecei no futebol advogando para alguns jogadores. E aí, advogando, acabei criando amizade com alguns atletas e criei uma aproximação um pouco maior. Comecei a representar alguns jogadores, fazendo a função hoje do empresário, do intermediário, do agente. E através dessa relação, eu acabei criando uma certa amizade com os clubes também. Foi quando, em 2011, o Ari Carajosé, o saudoso Ari Carajosé, presidente do Taubaté à época, fez o convite para que eu exercesse a função, então, de diretor de futebol. E foi quando eu comecei essa minha carreira como gestor de futebol. Foi lá em 2011, a convite do Ari Carajosé. Nessa parte assim de executivo, diretor dentro de um clube, essas nomenclaturas, para o pessoal que não conhece muito, tem uma diferença. E qual seria, Eduardo? Só para a gente começar a bater esse papo aqui, da questão da execução do futebol de maneira geral. O executivo de futebol, ele nada mais é que o antigo diretor de futebol. Antigamente não existia a profissão do diretor, do executivo, e o diretor de futebol fazia essa função, que é a função de contratação de atletas, comissão técnica, negociação de salário e tudo mais. Hoje, o executivo de futebol ele faz essa função, a função de contratação, seja da comissão, seja dos atletas, todo o staff passa pelo executivo de futebol. Ele tem essa função primária. E a função secundária, o executivo, ele faz também a questão da negociação. Um exemplo, um atleta jovem, seja do Juventus, qualquer outra equipe, o executivo, normalmente, ele que está à frente dessa negociação, da saída desse atleta do clube para o outro clube, entre aspas, do vendedor para o comprador. Então, é uma função, bem da verdade, que já existia, mas era realizada através do diretor. Hoje, que eu posso dizer que é uma função profissional. Hoje, são profissionais que se prepararam, estudaram para isso, que exercem essa função. Que não para por aí, né, Edu? Acaba estendendo para outros setores do clube. Juventus, por exemplo, o clube que eu trabalho atualmente, eu sou executivo, mas faço a função também do gestor, como, por exemplo, organizando o departamento médico, alojamento, refeitório, não só o refeitório, a parte estrutural, mas a alimentação do atleta junto com a nutricionista. Então, acaba sendo uma função um pouco mais ampla. Vamos começar então essa questão. Você citou o Juventus, né? Juventus da Moca, tradicional clube aí do estado de São Paulo. O seu trabalho também vê a captação de atletas, vamos dizer assim, desde a base? Como é que funciona? Porque eu vi que você passou por vários clubes, depois a gente vai fazer um panorama. Mas o trabalho da função do executivo hoje, Eduardo, é também isso, captar o atleta, ajudar ele, a formação de um atleta? Sim, a função do executivo, ela, como eu falei, a princípio é essa da contratação, mas passa também pela formação do jogador, obviamente ligada aos outros departamentos. Então, o executivo, por exemplo, um jogador da base, nós estamos acompanhando alguns jogadores da base, é passado para o analista de desempenho, que faz toda a análise do comportamento técnico-tático do jogador, passamos para a comissão técnica e depois façamos a introdução desse atleta junto à equipe profissional. E aí passa também por outros setores, como departamento médico, fisiologia, nutrição, para
para aquele atleta ter um acompanhamento e um desenvolvimento maior, ligado à equipe profissional. E passa por mim. Eu, na verdade, eu sou, digamos assim, um atleta da base, eu sou praticamente um fiscalizador, aquele que acompanha todos os processos do atleta, da inclusão dele na equipe profissional. Tô vendo aqui o seu currículo, você começa no Taubaté, como você citou no começo, e depois você passa pelo Bangu, Jaguariúna, Flamengo, Santa Cruz, Vasco, e agora está no Juventus. Eduardo, como que você vê a questão da base hoje no futebol brasileiro? Está sendo importante? A gente vê que os atletas ficam muito pouco tempo, né? Os jovens, vamos dizer assim, a gente tornou um pé de obra para o futebol europeu, vamos dizer assim? Sim, concordo. Infelizmente, o jogador hoje, antigamente, vamos colocar 10 anos, 10, 20 anos atrás, o jogador ele tinha o sonho de jogar na equipe principal do seu clube. Como, por exemplo, o menino do Palmeiras, do Corinthians, ele treinava, se preparava, sonhando em jogar na equipe principal e depois na seleção brasileira. Hoje, o menino de 15 anos, se você perguntar para ele onde ele quer jogar, quando se tornar profissional, ele quer jogar no Real Madrid, quer jogar no Barcelona. Ele não tem mais esse desejo, esse sonho de jogar na equipe principal. Mas vamos lá. Eu entendo que a base hoje ela precisa ser mais fomentada, no modo geral. Se eu pegar, por exemplo, a equipe que eu trabalho, o Juventus, é uma equipe que tem uma estrutura, não é o ideal, é uma estrutura mínima, precisaria ter um incentivo maior, privado, público, enfim, para fomentar a prática do esporte. Eu tenho para mim que o futebol hoje não é praticado como era praticado antigamente, na rua, no campo de terra, e isso tem diminuído muito. Então, eu acho que está ligado a isso. A base, temos bases hoje muito fortes, como a base do Palmeiras, mas é bem isolado. O futebol, principalmente nessa categoria, precisa ser mais fomentado. E para ser fomentado, precisa ser estruturado, precisa ter incentivo privado, público, senão não anda, como qualquer outra modalidade. E como que você vê a atuação sua ou de qualquer executivo com o familiar, o pai e a mãe, ou às vezes o tio, a avó, que é responsável por esse garoto que chega, por exemplo, no caso da Juventus. Você passa que informação para ele, porque assim, não sei a sua avaliação, mas para mim a questão do esporte, a gente está vivendo esse período olímpico, é importante também não só vencer, mas também ser um cidadão, porque nem todos conseguem dentro das possibilidades. Como é que você consegue passar isso como gestor para os familiares? Na verdade, o primeiro passo do menino, seja no 15, seja no 17, é buscando a formação do cidadão. A princípio é isso. Eu já ouvi falar, não trabalhei no Atlético Paranaense, conheço pessoas que já passaram por lá, que o Atlético ele prioriza ali até os 13, 14 anos a atividade de maneira, entre aspas, lúdica. Não é? Existe uma rotatividade, existe outras atividades, justamente buscando a formação daquele cidadão. Porque, às vezes, a maioria não vai virar jogador de futebol profissional. É a minoria. Então, é importantíssimo. E a família, ela é um pilar importantíssimo nessa formação do cidadão e do atleta. Porque, muitas vezes, a gente pega, às vezes, um menino, 16, 17 anos, aquele menino é birrento, aquele menino é estourado. Mas por quê? Há algo por trás disso. E, muitas das vezes, é a formação, é a família. Então, precisa entender o que aquele menino passa no dia a dia na família dele, para entender por que ele age dessa maneira. Então, o diálogo com a família, com o representante do atleta é importante, porque muitas das vezes nós não vamos saber de fato o que aquele menino vivencia. E o conhecimento vem através do empresário, do representante, da família, que vai acabar passando informações importantes para nós. Então, a família é um pilar essencial e o diálogo com a família é importantíssimo. Às vezes, Eduardo, é importante dizer, se a família não tem o mínimo de conhecimento, ao invés de ajudar, atrapalha. Como famílias que acabam achando que aquele menino é o salvador da pátria.
né? Que ele vai resolver o problema da família e acaba jogando uma carga muito grande. E esse menino chega com 18, 19 anos, ele não aguenta mais jogar futebol, porque a responsabilidade atribuída a ele é muito grande. Então tem que ser a responsabilidade, as informações tem que ser passada de maneira correta e ordenada, para aquele menino, para que ele entenda o processo da formação dele como cidadão e como atleta. Então, o laço familiar, o diálogo com a família, com o representante é muito importante. Você lidar só com jovens, tem também no Juventus questão do futebol feminino, como é que é isso? Hoje, hoje eu trabalho diretamente no profissional. Eu tenho diálogo semanal com o Anderson Lima, que é o coordenador da base. O Anderson Lima, aquele atleta que jogou no Santos, Grêmio, enfim. Ele hoje é o coordenador da base, tenho diálogo com ele semanalmente, justamente para saber quem é o destaque do 17, quem é o destaque do 20. Preciso, por exemplo, de um goleiro, preciso de um lateral. Se o jogador hoje está em condições de compor o elenco profissional, ele passa para mim as informações preliminares. Olha, Eduardo, esse atleta tem uma boa capacidade técnica, é um atleta que está no processo de evolução, porém tem dificuldade ainda na questão do requisito força. É um atleta de origem humilde, a alimentação dele não era uma alimentação boa, ele está começando a se alimentar melhor agora. Então, essas informações eu busco, porque essas informações são importantes dentro do processo, para a gente conhecer. Então, isso é importante para a gente, né? Porque sem essas informações também, o menino chega, às vezes, no profissional, e a gente acaba tendo uma avaliação precipitada daquele garoto, porque a gente não tem as informações minuciosas. Então, isso é importante. Você citou aí alguns clubes que você passou. Tem algum fato interessante ou inusitado? Porque na base tem de tudo, né? Você passou nesse daí. Algum clube que você guarda com carinho, assim, olha, pô, poderia ter feito um trabalho melhor. Às vezes a gente sabe como é que funciona isso no Brasil, né? É duas, três derrotas já vão mudar todo mundo, né? Olha, vou citar, por exemplo, o Vasco. Eu cheguei no Vasco em julho de 2017 e fiquei até março de 2018. À época, eu fui convidado pelo Nilson. O Nilson faleceu, salvo engano, em 2019. O Nilson tinha 40 anos de Vasco, 10 anos de seleção brasileira. Ele me fez um convite, através de uma outra pessoa, a coordenar a equipe sub-23 do Vasco. E quando eu cheguei no Vasco, ele até, à época, fez um elogio, porque nós conseguimos captar jogadores aqui em São Paulo para a equipe sub-23 com um nível técnico muito bom. Nível técnico muito bom. Um deles é o Joseph, que está jogando, inclusive, no Operário hoje, no Operário do Paraná, jogando Série D. Passou pelo Cruzeiro, pelo América, enfim. É um exemplo de um atleta. E eu lembro muito bem que no Vasco tinha uma estrutura muito boa para a equipe sub-23, em termos de alojamento, alimentação, campo, a estrutura era excelente. E nós vimos um trabalho assim muito firme, captando jogadores muito bons. Inclusive tem um rapaz, o Diogo, ele estava no Curitiba ano passado, eu não sei se ele permaneceu no Curitiba, para você ver assim o nível de captação à época. Infelizmente, pela questão política, a época teve aquela mudança, o Eurico acabou saindo e tal, nós perdemos o 23 e, consequentemente, eu não continuei no Vasco. Então, assim, o que eu posso dizer em relação à pergunta que você fez? Precisa ter um processo, esse processo precisa ter começo, meio e fim. Infelizmente, não teve, por uma questão política. Então, o futebol hoje, muitas das vezes, pela cobrança, pela busca incessante pelo resultado, acaba passando alguns processos. Então, o que eu tenho, assim, na minha lembrança, que se ali tivesse dado uma continuidade, certamente sairia jogadores com potencial maior. Então, é importante a continuidade no processo. Você tocou num ponto importante, Eduardo, essa questão, você que como executivo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, e aí você pode abranger se quiser, fica à vontade. Questão dos clubes com relação à política. Por exemplo, eu estou em Brasília, uma cidade totalmente política, como qualquer outra, mas aqui a gente respira mais a questão política e isso vai muito para os clubes.
E até algumas entrevistas que eu acabei fazendo, muitas pessoas que trabalhavam como gestor diziam que era muito difícil trabalhar, principalmente em clubes que tem, por exemplo, de Palmeiras, antes dessa gestão com o Paulo Nobre, agora com a Leila, no próprio Vasco, você citou, porque é uma comunidade portuguesa, tudo. E eu gostaria de saber sua visão como gestor e dentro do futebol, e também um advogado, o que essas empresas SAFs podem ajudar a fazer o futebol ser mais profissional? Olha, essa pergunta já foi feita algumas vezes. Eu sempre falo, a SAF, obviamente, que ela vai ajudar, mas não é a salvação do futebol brasileiro. Um exemplo de gestão é o Real Madrid, que não é uma SAF e tem uma gestão de excelência. Então, assim, a SAF tenho para mim que vai ajudar muito, principalmente na questão da captação de recursos, acaba trazendo uma segurança muito maior para o investidor, que vai colocar o seu dinheiro e quer retorno no futebol. E a questão da organização e da política, tendo um dono, tendo uma gestão de empresa, o clube que tem uma política muito grande, com um número gigantesco de conselheiros, isso não vai existir. Não é? Obviamente vai ter uma diretoria formada, cada profissional no seu departamento, e vai seguir um processo. Então, a SAF, no sentido de organização, de estrutura empresarial, é melhor. Acaba evitando essa política ruim. De, por exemplo, eu sou um conselheiro, tenho força no determinado clube, e eu não gosto de um determinado treinador. O cara fica minando, torcendo para que dê errado. E eu tenho para mim que numa SAF não dá para torcer para... eu quero que esse profissional não vá bem. Não for, se o Eduardo não for bem, o clube não vai bem, automaticamente eu estou lascado. Não é? Então, a questão da estrutura empresarial é importante. Então, a SAF traz isso, uma estrutura empresarial, a questão do investimento, que eu acho que é importantíssimo. O investimento entra de uma forma limpa e quem está colocando dinheiro sabe onde está colocando dinheiro. Não é? Num clube associativo é difícil, o cara põe dinheiro, o dinheiro não vem, muda a gestão, muda a política, e aí acaba depois virando essa confusão que a gente escuta por aí, ação de um empresário, ação de um investidor, de uma empresa, em face do clube. Eu não gostaria de citar, mas citando o Corinthians, o Augusto, eu não gostaria de estar na pele dele, porque o cara é toda hora massacrado, como todo ser humano, erra, acerta, mas um erro desse tamanhozinho vira uma coisa gigantesca, por uma questão política. Isso não vai acontecer, por exemplo, no Cruzeiro, no próprio Botafogo. Não tem uma cobrança, porque, primeiro, tem dono. O cara está colocando o dinheiro dele, ele contrata os profissionais que ele entende serem capazes para gerir o clube, então não tem esse tipo de apurrinhação que acaba atrapalhando. A questão política é muito difícil hoje no futebol. Realmente você precisa ser político num clube associativo, tem que saber, não pode ir para um lado, não pode ir para o outro, e às vezes isso atrapalha bastante. Outra questão sobre, que também é da sua área do direito, você acha que na sua avaliação, a criação dessas leis da SAF no Brasil foram muito rápidas, ser um estudo mais minucioso? Sim, isso sem sombra de dúvidas. Toda legislação que é criada no impulso ou com prazo reduzido vai sofrer problemas. Não só a lei da SAF, pega o Código de Processo Penal, Código Penal, até hoje, temos problemas com isso. Então, assim, uma legislação para ser criada tem que ter muito estudo. Eu ouvi o presidente de São Paulo falando da SAF, ele falou assim, eu não posso pegar ainda o São Paulo e falar em SAF, porque a SAF no Brasil ainda está ali, nascendo ainda. Então, tem que ter muita paciência. E isso vai de encontro com a legislação. Com certeza, sofrerá alterações, modificações, porque é uma coisa muito nova ainda. Então, tudo que é novo sempre traz uma novidade, um problema ou outro, e muitas das vezes
não tem uma solução inicial. Então, assim, talvez foi de maneira precipitada, talvez, mas assim, o processo tinha que existir, tinha que começar. Talvez não era o momento ainda de iniciar, mas tinha que começar. Falando um pouquinho dessa parte de gestão, eu vi que você também passou pelo Santa Cruz e sempre tem aquela curiosidade, porque você ficou mais ali na região sudeste, mas foi para o nordeste. Como é a divisão de base dessas equipes? Eu vejo um bom trabalho que está refletindo do Retrô, né? Que é lá de Pernambuco. Você que passou lá pelo Santa Cruz, como é que era e como é que é desenvolvido o trabalho no futebol pernambucano? Hoje eu não sei, hoje eu não sei te dizer, mas a época, precário, precário. No sentido de não ter incentivo público e privado. Um clube hoje como Santa Cruz, um clube que já figurou na Série A do Campeonato Brasileiro, um clube de uma tradição gigantesca, maior torcida do estado, não poderia estar na situação que está. Mas aí vem a questão da política também. Porque, ora, um presidente, ora, outro presidente. Existe a questão do ego, da vaidade. Às vezes um não aceita, ao invés de falar assim, opa, peraí, eu vou melhorar o que ele fez. Mas o que ele fez está bom, mas a ideia dele é boa, o projeto dele é bom. Vem um novo presidente, o trabalho dele foi uma porcaria, preciso refazer. Então, essa reestruturação sempre da base acaba atrapalhando. E tenho para mim, como eu disse, a questão do incentivo. É muito difícil hoje, Eduardo, você conseguir um investidor, um patrocinador para a base. É muito difícil. Ninguém quer colocar dinheiro sem ter retorno. Então, para você ter, por exemplo, patrocinadores, ao meu ver, se faz necessária a intervenção pública. Por quê? Hoje um patrocinador, uma empresa privada, dificilmente vai colocar dinheiro no futebol. Dificilmente, porque ela não tem retorno. E ela busca retorno. Então, assim, a base é precária, não, quando fala de... Estou falando especificamente do Santa Cruz, mas, no modo geral, existe uma deficiência grande por falta de recurso financeiro. E recurso financeiro vem de incentivo, ao meu ver, político também. A atividade precisa ser fomentada ainda mais. Eu tenho, falando do estado de São Paulo, antigamente tinha muito campo de várzea, hoje não tem, e isso vem de encontro. Eu acho assim, não tem uma estrutura melhor porque não tem incentivo. Não tem incentivo. Especificamente no estado de Pernambuco, a estrutura do Retrô é maravilhosa. Maravilhosa. É um clube assim que está fora da curva, digamos assim. Pode colocar entre os 10 primeiros aí, tranquilamente. Estrutura do Retrô, maravilhosa. Mas porque existe uma pessoa que coloca dinheiro no seu próprio bolso. Então é muito difícil. Se não tiver incentivo, se não fomentar a atividade, dificilmente alguém vai colocar dinheiro. E não se faz futebol sem dinheiro. Não se faz futebol sem dinheiro. É impossível fazer futebol sem dinheiro. Então, assim, sem investimento financeiro, infelizmente, vamos continuar andando para trás. Você citou a questão do estado de São Paulo. Na sua avaliação, pelo poderio econômico, é um pouco mais fácil desenvolver um trabalho, mesmo com essas dificuldades? Sim, sim, é mais fácil, até por uma questão de logística, de estrutura da cidade. Você vai, por exemplo, em São Paulo, você vai aqui em Arujá, eu estou na capital, mas você sai aqui, anda 40, 50 quilômetros. Em Arujá, vão ter campos de futebol muito bons, campos muito bons. A cidade, uma cidade estruturada. Então você consegue, ao meu ver, fazer um trabalho melhor aqui em São Paulo por conta da estrutura, da logística, do acesso, de ser uma competição organizada, de ter muitos clubes, por exemplo, na Série A do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo comporta, São Paulo é a capital do futebol. Então, por isso, São Paulo acho que se preparou mais. E os clubes pequenos, hoje existe só afiliação de base no estado de São Paulo, eles sabem que precisam se preparar, senão não conseguem competir. Nós temos nosso vizinho Ibrachina, é um clube, está bem localizado, está próximo
salvo engano, uns 3 quilômetros do Juventus, da Rua Javari, está bem localizado, e hoje eles conseguem fazer uma captação de atletas por conta da estrutura que eles oferecem. E hoje o Ibrachina tem uma condição financeira também. Por exemplo, o Ibrachina, a informação que eu tenho, consegue dar uma ajuda de custo ao atleta, que é importante, o menino que mora não mora próximo, por exemplo, mora na Zona Sul, precisa pegar um ônibus, um trem, um metrô e tudo mais, o Ibrachina consegue dar essa condição. Então, São Paulo, tenho para mim, por ser também a capital do futebol do país, tem uma estrutura, uma logística muito melhor, que isso acaba facilitando. E a questão da cultura também. As cidades, aqui em São Paulo, você vai em Rio Claro, tem o Velo e o Rio Claro. Uma cidade tem dois clubes, um na Série A1, um na Série A2. Então, o esporte em São Paulo é um pouco mais fomentado. A gente está chegando ao final da nossa conversa dessa semana. Eduardo, qual que é a sua avaliação e perspectiva para o futebol de base do Brasil neste momento? A gente está passando por um período olímpico e o Brasil não foi, né? Quando o Brasil não vai para a Olimpíada, parece que não tem outra modalidade e tem muitas modalidades. Aí, qual que é a sua avaliação e o que você espera do futuro, né? O Brasil também que na parte da seleção vem passando algumas oscilações, tanto na base quanto na seleção principal. Falando do meu estado, São Paulo. Palmeiras hoje é uma referência na base. João Paulo vem fazendo um excelente trabalho. E eu não sou amigo do João Paulo, mas já conversei com ele em 2 oportunidades. O que falam para mim do Palmeiras hoje? O Palmeiras, ele tem pontos de captações. O Palmeiras, ele busca atletas em todo o país. Além disso, o Palmeiras tem uma estrutura, o Palmeiras investiu na estrutura. É aquilo que eu falei para você. Futebol não se faz sem dinheiro, sem investimento. O Palmeiras tem um CT da base. Um CT hoje muito bom. Muito bom. Então, o que eu espero do futebol brasileiro hoje de base? Espero mais investimento, mais, digamos, vontade política, investir na modalidade. Quando você fala das Olimpíadas e você não vê o Brasil, realmente parece que não estão disputando as Olimpíadas. Não é? A impressão que se passa é essa. Mas tem milhões, vários esportes, enfim, de alto nível. A ginástica, por exemplo, o Brasil hoje é uma potência. Mas voltando para o futebol, então falta incentivo, falta investimento. Eu não consigo, por exemplo, ver a base de 20 anos atrás. Pega aquele 10 anos, 15 anos atrás, aquela equipe sub-20 que tinha Neymar, Lucas, Casemiro. Hoje, é difícil você pensar numa equipe de base da seleção brasileira com esse nível de atletas. Por quê? Porque o esporte não tem investimento. A base hoje não tem investimento. Tirando os grandes, não tem investimento. E pior, Eduardo, às vezes eu escuto falando por aí, tem que acabar com os estaduais, tem que acabar com esse número de equipes gigantescas que tem no estado de São Paulo. Ora, se acabar com os estaduais, diminuir o número de equipes, daqui a pouco não vai ter jogador de futebol. Não vai ter jogador de futebol. Quando eu falo daquele campinho de terra do futebol de rua, que o futebol ele era muito praticado. Era muito praticado. Qualquer menino jogava futebol. Hoje não. Hoje não. Se eu estiver mentindo, você me corrija. Antigamente, todo mundo jogava futebol. Hoje você não vê mais. Tem a questão da violência, tem a questão da geografia, da mudança e tudo mais. Perdendo o campo de várzea para a construção civil? Tem, mas o esporte precisa ser fomentado de alguma maneira. Então, para mim, eu espero, obviamente, uma melhora. Todos nós esperamos, porque é a base que vai alimentar o profissional, mas se não tiver incentivo público, privado, de verdade, se o Brasil não olhar para o futebol como olhava, infelizmente, vamos ficar mais alguns anos aí sem chegar sequer numa semifinal de Copa do Mundo. Muito bem, agradecendo ao
Eduardo Fernando Alves, executivo hoje da Juventus. Agradecendo também a sua assessoria através da Patrícia Lima, AGA Comunicação, por ter cedido o espaço aqui para a gente entrevistar. Falar um pouquinho, na última pergunta, sobre o seu trabalho agora na Juventus e agradecer por esse espaço aqui na WebZone. Eu que agradeço mais uma vez, é um prazer falar com você, fico à disposição, se Deus quiser, após aí a final da Copa Paulista, voltar a falar um pouco mais de futebol. Para finalizar, em relação ao Juventus, hoje estamos na 4ª posição do grupo E da Copa Paulista. Temos um jogo importante contra o Oeste no próximo domingo, precisamos da vitória para buscar a classificação. Um jogo dificílimo, uma equipe jovem, uma equipe que joga e domingo não tem outra alternativa senão a vitória. Então, para finalizar, o Juventus, para quem não conhece o Juventus da Moca, é um clube da Série A2 do estado de São Paulo, um clube centenário, inclusive fazendo 100 anos agora, foi em abril de 2024, uma equipe que está localizada na capital, uma região muito boa da Moca, colônia italiana, os italianos vivem aquela região, uma torcida maravilhosa, e estamos aí em busca do acesso, batemos na trave agora em 2024, e continuamos o trabalho, firme e forte, confiante, que no futuro breve o Juventus voltará a figurar na Série A1 do Campeonato Paulista. Tá certo, esse foi mais um conteúdo extra desta semana. Todos, até a próxima.